Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula e na aula de hoje iremos falar sobre árvores, que é o foco aí da nossa aplicação. As árvores são estruturas de dados baseados em nós. Então nós temos vários pontos. Esses nós, eles têm conexão com outros nós, ou seja, com outras informações, e nós temos diversos tipos de ramificação. Isso é muito estudado na ciência da computação e é utilizado para quando a gente tem dados que não são lineares, ou seja, não seguem uma linha reta, podem seguir aí em qualquer direção. Quando a gente fala de sistema de árvores e fluxos de informação dentro da computação, estamos falando de gerenciamento de dados de uma maneira mais completa, até porque temos outras formas de gerenciar dados, como por exemplo dados em listas, filas, pilhas, dicionários, mas para o nosso exemplo aqui, para a nossa aplicação, sistemas baseados em árvores são muito mais completos. A gente tem uma visão muito mais abrangente desses dados. Um dos exemplos mais comum são os mapas mentais. Então a gente já tem aqui um exemplo de mapa mental, né? A gente tem cada pontinho desse daqui, a gente diz que é um nó. Então a gente tem um nó, temos as arestas e temos a ramificação de uma maneira geral. Então percebam que a gente consegue ver aqui de uma maneira muito mais abrangente. E é isso que o nosso aplicativo se dispôs a fazer. Aqui a gente tem um exemplo bem básico de mapa mental. A gente tem o ramo principal aqui, né? A raiz, a gente chama de raiz digital, marketing digital. E a gente tem aqui vários subtópicos do marketing digital, né? Marketing direto, marketing de atração, conteúdo, comunidade e o cliente aqui no final. Então, alguns dos exemplos são mapas mentais, fluxogramas, sistemas estratégicos, gerenciamento de prospecção, gerenciamento de produtos, gerenciamento de clientes, árvores de decisão, árvores de classificação, qualquer tipo de grafo, organograma e o que vocês precisarem fazer dentro desse sistema é possível com sistemas de árvores, né? Sistemas baseados em ramos, em nós, em arestas. Agora eu vou passar para vocês algumas definições desses sistemas baseados em árvores, porque isso é importante até para entender como que o sistema funciona, como que a computação lida com esse tipo de estrutura de dados. E como vocês podem também aprimorar o conhecimento de vocês e a saída, ou seja, o retorno de sistemas, de programas e até dentro da linguagem de programação, caso você já tenha algum conhecimento sobre isso, saber lidar com esse tipo de gerenciamento de dados. Então é importante que vocês saibam exatamente qual é a nomenclatura e qual é a definição de cada termo dentro desse tipo de sistema. Então, começando, raiz. Raiz é o primeiro nó. Engraçado que na árvore, né, a raiz fica na base. No caso de uma árvore dentro da computação, a raiz fica lá no topo. Então, a gente tem a raiz. Quem é a raiz dentro dessa estrutura aqui? É o número 2. O nó. Nó é cada pontinho desse daqui. Então, é cada ponto na árvore que contém dados ou informações. Qual é a função de cada nó? Armazenar e organizar informações dentro da árvore. E o que são as folhas? Folhas, né? Primeiro, antes de falar de folhas, vamos falar dos nós que são considerados pais. Então, esse nó aqui é o nó raiz. Depois dele, nós temos duas ramificações. Então, o 7 e o 5 são filhos do nó 2. Quando não tem mais nenhuma ramificação depois desses nós, eles são chamados de folhas. Olha que interessante, folha das árvores. Então, esses nós aqui, ó, o 5, o 11 e o 4, são folhas. O 4 é filho do 9, o 11 e o 5, os dois são filhos do 6, o 6 é filho do 7, o 7 é filho do 2 e assim por diante. Agora falando da profundidade. A profundidade é a distância de um nó em relação à raiz, medida pelo número de arestas do caminho. Então aqui a gente tem o 2. 2 está na profundidade 0, aqui profundidade 1, profundidade 2, profundidade 4. Vale lembrar o seguinte, a profundidade aqui pode ser relacionada a qualquer nó. Então eu tenho a profundidade do 5 em relação ao 2,
do 9 em relação à raiz, ou seja, eu posso medir a profundidade a partir de qualquer nó. Já a altura é a profundidade máxima da árvore a partir da raiz até a folha mais distante. Então, indica o comprimento do caminho mais longo da raiz até as folhas. Então, considerando aqui que essa altura aqui é zero, que não tem nenhuma altura, né? 0, 1, 2. Então, essa árvore aqui tem a altura de número 2. Então, a gente tem aqui um mapa mental. Outro mapa mental, agora de uma maneira mais geral, né, de marketing. Então, a gente tem aqui um conceito central e esse conceito ele se ramifica em ideias e, se fosse o caso aqui também, subideias, né, tópicos, subtópicos. E essa profundidade da árvore pode ser muito extensa. Pode ter um nível 5, 6, 7, 8, 9, 10, dependendo aí da quantidade de dados que a gente está trabalhando. Vale também lembrar o seguinte, a forma como as informações são apresentadas não deixam de ser árvores. Então a gente tem aqui um exemplo do marketing digital, né? E aqui nós temos os nós filhos e os nós, né? Alguns dizem que são netos, né? Mas são filhos dos filhos, né? Existe aqui uma certa descendência. Então percebam que a gente tem um nó central e todos os dados indo para a direita. Isso aqui continua sendo um sistema baseado em árvores e isso é apenas uma questão de layout. Nós podemos colocar isso daqui para qualquer direção. Poderia colocar, por exemplo, esse nó aqui em cima e vir descendo com as informações para baixo. Continua sendo um sistema baseado em árvores. E a gente tem aqui mais um exemplo que são os sistemas estratégicos. A gente tem aqui, né, um nó que é baseado em decisão, sim ou não. Poderia haver até mais opções aqui. E essa lista ela é infinita. Existe uma infinidade de coisas de tratamento de dados que a gente pode gerenciar com sistemas baseados em árvores, né? Em ramificações. A gente tem aqui o gerenciamento de prospecção, ou seja, prospecção é algo muito forte dentro do marketing. Inclusive, eu falei em aulas anteriores, né, do Google Ads, do LinkedIn Ads, né, e outras formas aí de poder prospectar novos clientes. Temos aqui diversos exemplos, né, árvores de decisão, árvore de classificação também, a gente pode categorizar dados em diferentes classes, grupos, ou seja, a gente pode fazer aqui uma variedade de gerenciamento de informações. A gente tem os grafos também, são estruturas que representam relações e conexões entre diferentes elementos. A gente tem aqui um exemplo também, a gente pode utilizar para mapear redes sociais, uma forma mais generalista. E na próxima aula a gente vai falar de engenharia de prompt, também muito importante nessa nova era da inteligência artificial para a geração de conteúdo, beleza? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês agorinha na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.